Falando em Gabriel Monteiro, olha só, a perversão humana, olha como ela é interessante. Gabriel Monteiro recebia as garotas na casa dele, menores de idade, gravavam ela, tecnicamente um pedófilo, sem a permissão, e ainda passou doença sexualmente transmissível. Isso sabe o que isso me lembra? O Diri. O Diri é o seguinte: ele está sendo julgado devido a tráfico sexual de mulheres, sendo julgado por lavagem de dinheiro, agressão, ameaça, porte ilegal de arma de fogo, é, formação de quadrilha de uma certa forma, fora outros crimes sexuais, como chantagem, e a lista continua. O Diddy, o nome dele é Sean Combs. E o que acontece? Ele foi para Puff Daddy, de Puff Daddy ele lançou Diddy, e de Diddy ele lançou o nickname Love, só que Love não vingou, foi o último que ele mudou. E ficou Diddy. Por exemplo, 50 Cent chama ele de Puff Daddy até hoje, Puff. Mas o restante chama de Diddy. O cara, ele é um depravado, mas ao mesmo tempo criminoso. E a história dele não começa de hoje. Olha como é interessante. Hoje o mundo está vendo o caso dele. Ele é. As pessoas assim estão assustadas. Tudo começa com lá nos anos 80 e tal. Ele nunca foi um cantor de caramba, olha as músicas dele. Não, ele sempre foi o cara que ficava perto. Vamos supor, esse copo aqui tem a arte. Ele era o cara que ficava perto. Ele tá brilhando, dele ficava perto. E aí todo mundo conhecia ele. A história dele começa como ele, primeiro, ele só foi ficar grande mesmo quando ele começou a pegar empresariar Big Smalls, que ele era East Coast, Nova York, e tinha rivalidade com West Coast, Los Angeles. Los Angeles, Snoop Dogg, Tupac, que eram empresários por Sugar Knight. Até que Tupac morreu. Durante anos e décadas, ninguém sabia quem tinha matado o cara. Alguns anos atrás, que o assassino foi preso em Las Vegas. E ele ainda tinha a arma do crime. E ele falou: quem me contratou foi o Diddy para fazer um acerto. Eu só matei o cara no dia. Na verdade, não foi eu que matei. Quem matei foi meu sobrinho. Eu passei a Glock para ele, o meu sobrinho atirou. E no dia em si, eu dei sorte. A gente estava andando de carro, passou o carro do Tupac. A gente foi atrás, ele parou no sinal, chegou do lado e atirou. Sabe o que ele fala? Que durante anos ele não recebeu nenhum dinheiro. Ele não recebeu, o Diddy nunca pagou ele pelo assassinato. As pessoas falam que Big Smalls morreu também por conta do dele. Só que olha que interessante, todo mundo ao redor do dele morre. A primeira esposa dele, a Kim Porter, morreu e sofria abusos na mão dele. Depois ele começa a namorar, que é minto, aí ele vai para Jennifer Lopez. Teve um intervalo, sabe que eles terminaram, a Jennifer Lopez e o dele? Muito simples. Um dia em Nova York, numa boate, teve uma confusão, o dele sacou a arma e deu uns tiros. Quando a polícia chegou, ele pegou a arma e deu a arma para Jennifer Lopez. A Jennifer Lopez meio que sustentou a bronca dele. Só que eles se separaram depois disso. Aí ele vai com a Cass. Ele teve outras namoradas e tal, relacionamento. Só que a que mais foi a Cass. Como a Cass surge nessa brincadeira toda? Ela lança uma música. Primeiro que a música que ela lança, Me and You, a batida era uma batida europeia, ela só pegou a batida e colocou a letra dela, e aí explodiu. O dele viu, gostou do que viu, chamou ela e tentou empresariar ela. O problema é, surgiu o interesse sexual. A Cassie não era boba, ela decidiu aproveitar. Só que ela estava vendendo a alma pro diabo. Ela ficou dependente dele financeiramente, depois drogas, e ela não tinha como sair dessa, porque se saísse, ele já tinha no conteúdo dele orgias, vídeos comprometedores dela, a vida financeira dela, a estabilidade da família dela, que de uma certa forma ele acabava financiando. A garota não tinha como sair dessa. E foram anos, 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 anos de abuso. Eles terminaram, eles terminavam, só que ninguém sabia, só que ela tentava fugir e ir atrás, ela voltava. E assim foi durante décadas. Até que realmente houve a separação.
Em 2016, aconteceu um incidente público que ela estava saindo de um quarto de hotel. O Diri veio correndo numa toalha, pegou e agrediu ela no meio do corredor. Tacou a cabeça dela no chão, chutou, etc. Esse vídeo só foi viralizar quando ela botou ele na justiça, alguns anos atrás. Mas isso aconteceu em 2016. Aí você fala, então essa cópia dessa gravação, para onde ela estava? Eu te falo para onde ela estava. Ele mandou o chefe de segurança dele ir no funcionário do hotel, subornou e pegou a cópia para ele. A Cass, de alguma forma, conseguiu pegar para ela uma cópia e foi o que ela usou para dar início. Aí depois as mulheres começaram a vir falar. Teve uma chamada China, que namorou, entre aspas, ele durante alguns meses. Ela fala que conheceu ele porque ela estava com as amigas, foram numa casa, uma festa dele, só que não era uma festa, ele estava só lá. Aí ele chegou, se cumprimentou, tal, se falaram. Quando ela estava indo embora, ele chegou e pediu o número dela. Se encontraram, ele tratou ela bem, etc. Começaram a ter alguma coisa até que ela engravidou. Quando ela engravidou, o Diri falou assim: você falou dessa forma, você vai tirar, né? Ela, não, é uma criança e tal. Aí ele foi lá, pagou ela pra tirar a criança. Beleza. Aí teve um dia que eles brigaram, ele chutou a barriga da garota, bateu nela, depois eles terminaram, não voltaram mais a se ver. Então, olha só, uma coisa que acontece em relação aos artistas, porque uma coisa são as orgias e as festas públicas dele, e outra coisa são as freak-off, que é as orgias particulares dele. As festas eram para os convidados, as celebridades que ele convidava. Usher, Kevin Hart, é, é, Justin Bieber, Leonardo DiCaprio, Will Smith, com a esposa, os Kardashians, que é no caso a Kim, Kanye West, de certa forma, Jay-Z, Beyoncé. E o que O acontece? Jay-Z, a Beyoncé não falou que eles mais envolvido nessa porra aí, que eles também com seus próximos a cair nessa história aí? Cara, porque a história, entre aspas, do Jay-Z começa que o Jay-Z ele não era o melhor cantor de rap de Nova York. Ele era, assim, um bandido, teve um passado e tal. Não era um bandidão, teve um passado. Só que rumores dizem, tem uma mulher chamada Jaguar Wright, que ela conta o que aconteceu, porque ela era dessa época, ela conheceu os bastidores. Ela trabalhava com esse pessoal. Só que nos bastidores. Ela não era artista de frente, ela era bastidores. E ela fala que o Jay-Z só conseguiu surgir e não teve competição, porque o dele, na época, ele já era tipo um produtor, ele já tinha a empresa dele e tal, e ajudou a limpar. Inclusive, as pessoas falam, inclusive, que o dele mandou se livrar do Big Smalls, o Jay-Z poder subir. E o dele ficou durante anos e anos e anos explorando, tirando dinheiro, capitalizando do que aconteceu com o Big Smalls. E por aí vai. O que acontece é que você pega, por exemplo, as pessoas estão falando do Justin Bieber. Ah, o Justin Bieber foi abusado. Foi, cara. Sabe como é que surge tudo isso? O dele, ele tinha uma coisa chamada Flavor Camp. Era tipo um acampamento que ele levava artistas jovens para meio que ser moldado por ele, tipo receber um treinamento por ele, com ele. E o primeiro foi o Usher. O experimento foi com o Usher. Usher tinha uns 13, 14 anos na época, tinha aparecido no cenário musical, ele gostou, foi falar com os pais dele e falou: Ó, eu vou pegar o Usher para ficar comigo. Os pais concordaram e foi. E o Usher um dia, e o detalhe, o Diddy na época tinha 28, 29 anos. Era uma diferença muito grande de idade. Ele já era um adulto. E o Usher era uma criança, 14, 13 anos. E o Usher dando uma entrevista um dia, a bomba do dele já tinha explodido. Já havia rumores. Antes dela explodir realmente para a corte, já havia os rumores nos Estados Unidos das orgias, etc. E aí eles perguntam: o que você viu lá? Aí o Usher falava: eu vi coisas interessantes. Eu era jovem, bem jovem. E aí o cara perguntava: mas como é que funcionava? Você tinha um horário para ir para cama? Como é que era?
Ele falou, não, eu podia ficar acordado o quanto eu quisesse e podia festejar o quanto eu quisesse com eles. Inclusive, eu ficava mais tempo do que eles, porque eles não aguentavam. Eles acabavam dormindo e eu continuava acordado. Isso você já mostra uma certa moldura, uma certa coagir ele, de uma certa forma. E aí ele fala, no final da entrevista, que o apresentador pergunta: então, você levaria um dos seus filhos, deixaria um dos seus filhos dele? E o Anjo toma assim: hell no! No way! De jeito nenhum. Ele não fala exatamente o que ele viu lá, porém a reação dele você vê que não é coisa boa. Ele não quer que os filhos dele fiquem perto do dele. Aí como é que é o Justin Bieber? Quando o Justin Bieber é descoberto pelo Usher, ele lança Baby, ele lança One Time. Nesse período, tem um vídeo na internet do dele com o Justin Bieber, falando assim: olha só, eu tô aqui com o Justin, durante 24 horas ele tá sob a minha tutela, e nós vamos festejar com tudo que tem direito. Aí ele leva o Justin para um carro que está coberto, ele tira a manta e mostra que é uma Lamborghini. E ele fala assim: quando você tiver a idade, não lembro se ele falou 17 ou 18, eu vou te dar essa Lamborghini. Aí o Justin fica assim animado e tal. Depois, esse vídeo não envelheceu bem, sendo que hoje as pessoas falam que isso era uns presentes. Por exemplo, sabe o artista do As Visões da Rave, Orlando Bloom? Orlando Bloom. Ele fala, quando ele era jovem, na época que ele estava na televisão, o dele fazia coisas com ele. Ele até chegou a acusar o Smith também disso daí. Sim, Will Smith. Por exemplo, a família do Will Smith, poucas pessoas sabem, mas o Will Smith é um corno. Todo mundo sabe disso. Mas é um corno, assim, consumado, né? Quando de, ela me chifra, eu não quero. Não, ele já sabe e deixa, vai. Por aí vai. Teve um caso, um escândalo, alguns anos atrás, um ator chamado Brashear Gray. Ele estava sob a tutela do Will Smith e ele saiu correndo semi-nu da casa do Will Smith, gritando por ajuda. Até hoje ninguém ficou mais sabendo o que aconteceu. Mas as pessoas, caramba, o que esse garoto presenciou na casa do Will Smith para ele sair semi-nu correndo pedindo ajuda? Chegou a ver aquela história do, acho que é Brother Bilal, não lembro que falou que o nome do cara, porra, Brother Bilal. A cada nome, né? Ele falou que o Smith, quando ele era mais novo, acho que ele era assistente do Smith, aí viu o Smith dando pro cara lá, essa porra aí. Cara, sabe que existe uma conversa aí na internet que pegaram Will Smith e J. Rule. Sabe quem é J. Rule? Bota aí, J. Rule. Acho que foi isso mesmo, mas foi o cara que contou isso aí, não foi? Bota aí, J.A. Rule. O J. Rule, sei. Tava ele e Will Smith, J.A.R.U.L.E. É. Esse cara aí. Dizem que. Eu não lembro quem foi que falou agora, mas foi uma celebridade. Não, foi um dos seguranças. Foi um dos seguranças, inclusive, do dele. Um dos. O nome é Keith Deal. Ele chega assim, estava dando a entrevista. Ele falou que ele era a segurança do dele. Um dia ele foi acompanhar o dele. O dele entrou numa sex shop, começou a pegar um monte de plugs anais. E aí o Keith Deal, pô, dele, pra que isso? Aí o dele, posso fazer as minhas compras em paz? Aí colocava numa sacola de papel e tal. E pagou em dinheiro, saiu. Aí ele fala, depois ele foi para um apartamento, ele entrou, e aí o J. Rule sai de lá, do quarto, e vira para ele e fala, você não quer saber o que está rolando lá dentro. Passou. Depois teve uma outra conversa que entraram assim, no quarto, não sei se foram, acho que numa festa na mansão do Will Smith, parece que foram chamar ele, alguma coisa do gênero, entraram no quarto, ou na suíte, alguma coisa assim, pegaram ele e o J. Rule fazendo sexo oral. Eu não sei quem estava fazendo quem, não sei se era o J. Rule que estava fazendo sexo oral no Will Smith, ou se foi o Will Smith que estava fazendo sexo oral do J. Rule. Acho que o Smith estava... Só que aí, o cara entrou no local, pegou a cena, eles viram que o cara tava lá e mesmo assim continuou fazendo. Não parou. São The Boys, cara. Aí, Gabriel, escreve aí, Brother Bilal e Smith, só pra ver se essa porra... Brother Bilal.
Esquece essa porra aí, ó. Brother Bilal. Eu nem vi que vai aparecer essa porra. O Diddy, quando ele foi preso, foi uma operação que invadiram as Ah, essa contas porra é dele. mesmo, mas... Não, mas acho que o cara desse Brother Bilal comeu ele. Sobre sexo, cadê? Ah, não, pera aí, olha lá, ó. Ele Já, né? pronunciou sexo com o ator em Ah, camarim. Duane Martin. Não, a Duane, quem é esse? Ah, o negão comeu ele. Ah, cara, tem vários. Agora o maluco no pedaço, O maluco no pedaço, o maluco tá dando no pedaço. Agora, quando o Diddy foi preso, o que acontece? Prenderam ele e o FBI fez uma operação em conjunto simultaneamente. Ou seja, ele tem uma coisa em Los Angeles, ele tem outra em Nova York, ele tem outra na Flórida. O FBI fez uma operação simultaneamente, ou seja, quando uma equipe se moveu, as outras duas dos outros estados também se moveram simultaneamente, para não ter fuga de queima de arquivo nem nada do gênero. Apreenderam 1.000 garrafas de óleo Johnson, Baby Johnson. E o que acontece? Por que ele tinha tanto óleo Johnson? A resposta é muito simples. Ele usava tanto nos prostitutos, que ele contratava muito prostitutos, não prostitutas. As prostitutas geralmente eram para as orgias públicas, né, de celebridade. Agora, as freak-off, que era com ele, particular dele, eram homens que ele contratava. E o óleo era não só para passar na parte íntima, mas no corpo inteiro. E de acordo com a Cassie, as freak-off duravam dias, não durava horas, durava dias. 48 horas, às vezes ela durava tipo, 2 dias, só que o dele tinha um compromisso, ele saía, só que tinha que continuar e ficava gravando, tipo ao vivo, e mandando para ele assistindo ao vivo, simultaneamente, enquanto estava resolvendo alguma coisa. E a Cassie fala que ela teve problemas na garganta por conta do intenso sexo oral que ela ficava. Ela tinha problemas sexuais na vagina dela por conta da grande quantidade de sexo que ela tinha que interagir, no caso. Já para imaginar 48 horas de sexo indireto. Aí perguntaram para ela como é que ela fazia para conseguir. Ela falava drogas e não é anabolizante, é estimulante. Para ela continuar, para ela aguentar. Tá, O pior, ela tomava aquilo. muito. Cara, as drogas não era para ela sentir prazer, pelo contrário, era para ela não sentir dor, para ela ficar alta. Ela tomava muito opioides, que é uma droga do ópio, que é uma sensação, por exemplo, Vicodin. Vicodin, ela vem do ópio. E é uma sensação, é uma febre nos Estados Unidos. E o Diddy começou a drogar ela com isso, com ópio. Ele tinha os contatos dele, o médico dele. O médico escrevia a receita no nome da assistente dele e comprava para Cass. E colocava em potes de vitamina C ou D. Era vitamina C ou D. E ela tomava aquilo para aguentar o tranco. E ia. E por aí vai. Aí você pega, por exemplo, hoje ele está preso na mesma prisão que Jeff Epstein ficou. O Jeff Epstein, ele foi um cara que ele tinha uma ilha de pedofilia, piriri pororó, era um cara muito poderoso, contatos com Hollywood, política, etc. Rola um boato que o Trump também era envolvido nessa situação do dele. Eu não posso confirmar, mas eu também pensa só você. O cara é bilionário. Quantos bilionários tem por aí? Não muitos. E bilionário, gente de determinado nível, não se mistura com gente de baixo. É um clube. Bilionário anda com bilionário e por aí vai. O prédio do Trump fica, quase, andando, uns 15 minutos para onde o Vini morava, Nova York. Então você é um bilionário que mora, uns 20 minutos andando de outro bilionário e vocês nunca se esbarraram ao longo de todas essas décadas. Parou que essas festas que tinha do Epstein lá, tava todo mundo lá, Hollywood inteira. Cara, com certeza, eu não duvido. Porque, no caso, a ilha, igual tu falou aí, a ilha também,
Ele Lá era tava envolvido, o Trump. Não, sim, mas a ilha que eles iam era uma ilha já que, porra, quem era pobre não tinha acesso àquela porra. Até porque é uma ilha que era dele, ele comprou aí. Então, Era uma porra, ilha foi- privada. então o que eles fizessem lá era. Foi que essa Acabava ilha, por lá. foi essa ilha aí que comeram o cu do Leonardo DiCaprio. Foi um deles também. Cara, o Leonardo Falaram que quer ver foi uma na coisa ilha. engraçada? O Leonardo DiCaprio. Aí olha que interessante. Voltando ao assunto dele, tem um vídeo do dele no YouTube, que é uma das festas dele, só que o que acontece? As festas do dele, elas eram assim, normais, só que tinham seus lugares ocultos. A putaria não era assim, aqui. Escancarado. Ela era em locais específicos. Você entrava em determinados ambientes, determinados quartos, e era lá que rolava. Entendeu? Não era como um filme pornô, que é tudo, entendeu? Uma orgia, não. É uma festa normal, só que você entrava para casa, lá era diferente. Eram Lá, níveis. por aí vai. E tem um vídeo dele que tá ele, Kevin Hart e o Usher. E o dele tá bêbado já falando, pô, eu lembro da época em que a gente dormia junto e acordava de manhã e brigava pelo cereal. Tipo, isso, ele tava falando da época do Flavor Camp. Aí ele se ligou, o Usher riu e abaixou a cabeça, Kevin Hart ficou meio sem reação e ele falou, eita, tipo, o que foi que eu falei e tal, mas é isso aí e tal, aí a gente conversou. A internet pegou isso, falou, caramba, olha isso. Então eles dormiam na mesma cama juntos. E isso, o Usher com 13, 14 anos de idade. O dele com 27, 28, 29. Então você pega essa grande detalhe. Se eu acredito que o Justin Bieber foi abusado, acredito. Ele vai falar? Não sei. Não sei. Porque o detalhe é que, olha só, sabe por que os artistas não falavam nada? Até aqueles que saíram fora. Que se o Diddy caísse, ia levar todo mundo. Não é que os caras estão medo da prisão, mas estão medo da crítica do público. Mas eles falavam também que ele tinha provas também pra de todo mundo, credibilidade. gravava os grávidos de todo mundo. Ou seja, todo mundo vai cair, porque Diddy- até mesmo aquele que foi vítima, botar aí o Usher, o Justin Bieber, vítima. Beleza, mas o Justin Bieber nunca botou pra frente. Ele saiu fora, só que ele permitiu, sabia que aquilo rolava, mas, entendeu? Ficou quieto. Então o Puff Diddy tem literalmente o cu de todo mundo na mão, né? Só que detalhe. Todas as formas. Cara, olha só que interessante. Recentemente, no caso do Diddy, surgiu uma testemunha que falou assim, deu uma entrevista alegando que o Jay-Z estuprou uma mulher, a Kim Porter. Não lembro se foi que não, ela falou que tinha estuprado ele. Que tinha estuprado ela. E era uma das testemunhas que estavam falando sobre, inclusive, o que passou na mão do dele. E aí o 50 Cent trollou o Jay-Z no Instagram. O Jay-Z, desde que o dele caiu, o Jay-Z e a Beyoncé estão quietinhos, ninguém fala nada. Ninguém aparece, ninguém faz nada. E aí tem essa mulher que falou que tinha sido estuprada pelo Jay-Z e tal, em uma das festas, etc. E aí ele apareceu pela primeira vez, depois de meses quieto, sem ninguém ver, ele apareceu na premiere do Rei Leão, que a filha dele faz a voz. Então eles foram no evento de lançamento do filme. Foi ele, Beyoncé, os filhos. Aí o primeiro comentário na foto do Jay-Z, o 50 Cent bota assim, disseram que eu estuprei uma menina menor de idade. Todo mundo se arruma, nós vamos assistir Mufasa. Aí isso é cômico. Porque na hora que o 50 Cent fez isso, ele fez assim, ele botou esse comentário, botando assim, caramba, me queimaram, deixa eu pagar de pai de família. Só que, na verdade, o Jay-Z apareceu na premiere de Mufasa porque a filha dele tinha feito a dublagem. Tinha feito a voz do filhote, quando era filhote. Por isso que ele foi parar no concerto do filme. Se não fosse isso, ele nem teria aparecido. Em relação à questão do dele, do julgamento dele, tu acha que vamos fazer uma queima de arquivo caso ele seja condenado? Cara, Tu acha? Tem um vídeo que eu achei aqui interessante, que eu queria que você comentasse. Coloca aí, Gabriel. Eu acho que ele é tipo um Jeffrey Epstein, que é um morto-vivo, né? É um morto que tá aí, que tá só esperando ser enterrado e ser morto. Porque ele, se ele fez isso durante tanto tempo, igual eu falo, 30 anos, com a presença de outras pessoas, ele pode derrubar 10 Diddy.
No caso do Diddy, a gente tá falando de um cara também bilionário que também talvez consiga molhar a mão de algumas pessoas pra garantir a segurança dele. E aí, a negociação dele pode ser parecida com o Tekashi. O Tekashi, o que ele fez? Ele pegou lá mais de 60 anos de cadeia, entregou 50 mano e tá na rua, pô. Tá vivendo na rua. O Diddy talvez possa ir pra rua. Tá, olha só, vamos lá. O dele é o seguinte, ele tá preso na cadeia mais pica, top dos Estados Unidos, federal, tal, vigilância literalmente 24 horas, tal. Ele não tá tão rico. Porque, primeiro, o Estado vai comer boa parte do dinheiro dele por conta dos crimes, porque gera multa, porque ele cometeu crimes fiscais também. Ele cometeu tráfico internacional. Nos Estados Unidos, você contratar prostituta é crime. Além dele contratar, e ficou provado, ele ainda traficou mulheres pelos Estados Unidos, que é crime. Ou seja, ele cometeu diversos crimes. A lista dele é enorme. E nisso tem crime financeiro também. Crime financeiro não é só cadeia. O Estado também faz você pagar a multa. Então não é que você vai pagar a multa e não. Você vai pagar a multa e ainda vai pegar os anos de cadeia. Então, o dele vai perder toda a fortuna dele. Já está perdendo. Ele está pagando milhões e milhões de dólares porque ele reuniu a melhor corte de defesa americana do país, dos Estados Unidos. Não é um advogado, são vários. E eles custam por hora. Cada um é aqui, $300 mil por hora. Vamos supor que ele tenha 5. É 1,5 milhão de dólar por hora. Um julgamento, né, um dia de julgamento na corte, vamos botar umas 4, 6 horas. Ou seja, a gente está falando de quase 10 milhões por dia. A gente está no 7º dia, já foi 70 milhões. Fora as multas multimilionárias que ele vai ter que pagar. E detalhe, ele é bilionário, mas ele não é bilionário em dinheiro. Ele é bilionário em valor. Vou explicar. Você tem $300 milhões na conta, só que você é dono de uma empresa que o valor de mercado custa 1,5 bilhão. Quando vem, como por exemplo, a Coca-Cola, ela é avaliada numa empresa de trilhões de dólares, só que não existe esse dinheiro. É o valor de mercado. Se a Coca-Cola começar a fazer merda, ela vai perder valor. É assim que funciona. Então não é como se ele tivesse bilhões de dólares. Ele tem posses, patrimônios, imóveis que valem muito dinheiro. E não quer dizer que ele vai conseguir molhar a mão de ninguém. E mesmo que ele entregue todo mundo, não quer dizer que ele vai escapar. Porque o mundo todo já está sabendo essa porra. Então não vai ter acordo. Entrega todo mundo. Não, você vai entregar todo mundo, que eles vão descobrir de uma forma ou de outra. Porque o dele não vai cair sozinho, cara. Ele vai se recusar a cair sozinho. Ele vai cair sozinho e vai deixar o resto aí? Não. Mas aí, se ele. Vamos lá. Se ele entregar, tu acha que ele não vai rodar na hora, não? Se ele entregar alguém pica aí? Se ele começar a abrir a boca aí e falar, mano. Cara, Tô vamos dizendo aí descobrir que se ele ele falando ou não vão descobrir. Tu acha? Lógico. Tu acha que a pica estourou e eles não vão correr atrás? Durante muitos anos, eles mascararam. Só que depois que a merda bateu no ventilador, filho, os Estados Unidos vai valer. Tu acha que o Jay-Z tá muito tranquilo, não? Ele e a Beyoncé, tá? As coisas dele de pouco em pouco estão aparecendo. O Usher já surgiu em cena. Já foi chamado para testemunhar. Daqui a pouco vai aparecer a Kim Kardashian. Aí uma vai começar a puxar a outra. Um vai começar a falar. Aí daqui a pouco o Will Smith aparece. Daqui a pouco, Jay-Z, porque Diddy e Jay-Z, eles eram assim, juntinhos, um por outro. Mas aí, Do nada o Jay-Z deu aquela parada vamos supor, sumiu. tu acha que eles vão entregar alguma coisa que vá prejudicar eles? Como assim entregar? Vocês vão ter que falar alguma porra lá. Mas eles vão falar e, detalhe, mentir pior. é crime federal. Então vamos supor que o Jay-Z chega lá e fala, pô, eu nunca tive tal lugar. Aí fica falando, todo mundo fala e ainda consegue provar que ele tem, fudeu. Ele vai preso. Qualquer mentirinha que tu falar na corte é crime federal, não é igual ao Brasil. Você falou, esse copo é branco, mas ele é vermelho na corte. Cadê, filho? É crime. Então, a justiça americana é aquilo. Quando você vai diante do júri, não tem como mentir, cara. Porque mentir vai ser pior. Porque eles vão descobrir a verdade, porque ninguém vai querer ser preso. Porque tem provas, tem tudo. Ou seja, quando uma pessoa tem prova do que aconteceu, acabou. Cai tudo lá nos Estados Unidos. Por isso que eles fazem. Por isso que existe essa de entregar. Vamos fazer um acordo aqui, vamos entregar. Tá aí. É, tipo isso. Às vezes não é nem para ficar livre, mas para diminuir o tempo de cadeia. De vez de você pegar perpétuo, tu pega 10 anos, 15.
É melhor do que a vida até agora. Agora vamos ver aí quantos anos ele vai tirar O dele menos nunca vai sair, não importa. entregando muita gente. Cara, o dele nunca vai sair da cadeia. Eu não vi uma importa. notícia que ele não estava se alimentando direito na cadeia, por medo de ser envenenado. Mas isso aí foi no começo, porra. Ele não vai ficar esse tempo todo sem comer. Só que detalhe, se ele morrer dentro da cadeia federal, fudeu. O país vai parar. Lógico, cara. Ele tá dentro da cadeia mais pica e top do mundo. Se alguma coisa acontecer com ele lá dentro, é porque tem corrupção no governo. Assim, tem corrupção mesmo aí que o povo vai ficar mais mas- coisa ainda. Ah, mas o Epstein também foi. Só que o Epstein também foi outra história. Falaram que ele pegou o lençol e se enforcou. Ponto. O dele é outro caso, porque as pessoas já esperam que isso aconteça com eles. Se isso acontecer com o dele, não tem desculpa, porque é o público e o Mas governo aí sabe o que pode acontecer? Igual o Epstein. O Epstein não matar de primeira. Ele esperou passar um tempinho, quando a poeira baixou. Mas então, até a poeira baixar nessa situação que ele tá agora, entregando muita gente, essa porra vai demorar muito tempo. E Cara, ele não vai primeiro ficar que isso com não vai. pegada assim. E primeiro, a poeira não vai abaixar. Não vai continuar, são anos, vai. ó, anos. É muita coisa. É. É muitas décadas de crime. Foram anos de investigação pro cara morrer Não, assim. não é investigação. Agora que estão investigando. Nunca investigaram ele antes. Até porque fizeram muita sátira com isso. Porra, as branquelas Cara, começou com isso. a Na branquela, festa de branco. a branquela e no The, Leilão e rolando no The som. Boys também tem o Hero Gasman também, Então, que geral se come ali que. Na verdade, a cultura pop todinha. Cara, o Pediri comendo Leonardo DiCaprio no Por filme. exemplo. Aquele loirinho lá na cadeira de roda, o Latrell. Então. a pessoa- Cara, Hollywood sempre foi um lugar muito depravado. Isso é um fato. Só que depravação não é crime. Porém, lá a liberdade lá, eles têm liberdade tremenda. cara, aqui Piada. também tem. Aqui você contrata puta, jogador de futebol, fecha apartamento pra fazer orgia. Todo mundo sabe disso. Não, tô falando piadas ali dentro da. Por exemplo, lá, por outro lado, é crime. Você contratar uma prostituta é crime. O cara vai pagar pela prostituta, pelos crimes do dinheiro. Da Cara, ele tá porra fudido. toda. Ameaça, formação de quadrilha, chantagem, extorsão, tráfico. tráfico sexual. A lista só continua. Lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. Assassinato. Por exemplo, teve um caso, tecnicamente está aprovado, que ele mandou explodir um carro de uma pessoa. E aí? Por aí vai. E, cara, essa porra vai, e vai dar muito além ainda pra queimar.